Olá, bem-vindos ao canal Vivendo por um Propósito. Se inscreva no canal, deixe seu like. Hoje a leitura é do livro de Augusto Cury, Ansiedade, capítulo 3. Quem somos? Teses fundamentais. Como vou falar sobre a síndrome do pensamento acelerado e caracterizá-la como o grande mal do século, para dar mais consistências aos capítulos posteriores sobre as causas e os fenômenos que a alicerçam, sinto a necessidade de contextualizar como cheguei a essa descoberta. A construção de pensamentos não é unifocal, mas multifocal. Não dependo apenas da vontade consciente, ou seja, do eu, mas de fenômenos inconscientes. Somente essa tese já é suficiente para demonstrar que a mente humana é mais complexa do que postulam a psicanálise, as teorias comportamentais, as teorias cognitivas, as teorias existencialistas, as teorias sociológicas e as teorias psicolinguísticas. Somos complexos que, quando não temos problemas, nós os criamos. Por exemplo, milhões de pessoas em todas as sociedades modernas cobram demais de si mesmas. Elas usam o pensamento não para se libertar, mas para se aprisionar e punir quando falham ou não correspondem às suas expectativas. Quem cobra excessivamente de si pode ser ótimo para a sociedade e para a sua empresa, mas certamente será seu próprio algoz. Você o é? Diante disso, devemos fazer uma pergunta relevante. O nosso eu é o único fenômeno responsável por ser autopunitivo? A resposta é não. Na realidade, por ser passivo, ele é amordaçado por outros fenômenos que leem a memória e fecham o circuito das janelas. O eu, por não ter aprendido a conhecer o funcionamento da mente e a ter autocontrole, acaba sendo asfixiado por engenheiros inconscientes que constroem pensamentos perturbadores e punições sem a sua permissão. Se não formos equipados educacionalmente para atuar como gerenciadores da psique, seremos como meninos assombrados numa terra de monstros. Claro que isso não exime a responsabilidade de quem comete violências contra o outro. Se o eu é consciente, se não perdeu os parâmetros da realidade, ele é responsável pelos seus comportamentos e suas consequências, inclusive quando ele mesmo se torna um espectador passivo das mazelas psíquicas. Quem não souber dar um choque de lucidez em sua emoção e em seus pensamentos, jamais poderão dizer que é autor da própria história. Podemos nunca ser completamente livres em nosso psiquismo, mas há diferenças nos níveis de aprisionamento. Alguns visitam essa prisão em momentos de estresse semanais, outros em períodos diários de tensão. Certa vez, ao fazer uma conferência no Supremo Tribunal Federal, o guardião dos direitos e deveres dos cidadãos, o baluarte da liberdade, afirmei que nunca houve nas sociedades livres e democráticas tantos escravos no único lugar onde é inadmissível ser um prisioneiro, em nossa própria mente. Parece incrível afirmar isso, mas o tempo da escravidão não terminou, apenas mudou de endereço. Antes, algemava-se o corpo, hoje algema-se a psique. Antes, havia carrascos que puniam os encarcerados. Hoje, nós mesmos nos encarceramos. Antes, a jornada de trabalho era inumana, de 12 ou 14 horas diárias. Hoje, devido à síndrome do pensamento acelerado, a jornada de trabalho mental é insuportável. Nos tornamos máquinas de pensar. Não descansamos. Pensar é uma grande aventura. A produção da teoria da inteligência multifocal, TIM, demandou décadas, continuo escrevendo, e mais de 3.000 páginas em um país que pouco incentiva a pesquisa teórica básica, principalmente sobre a mente humana.
Para escrevê-la, eu aproveitava os intervalos das psicoterapias e consultas psiquiátricas, além de preciosas horas nos finais de semana, férias, feriados, noites e madrugadas. Quando nos envolvemos em um projeto para produzir conhecimento teórico, o risco de não desenvolver algo consistente é grande, ainda mais numa área intangível como a psicologia. Mas quem vence sem risco triunfa sem dignidade. O desejo de contribuir, ainda que minimamente, para a humanidade me consumia. Hoje, após tantos anos e me colocando como eterno aprendiz, fico feliz por esse conhecimento atingir dezenas de milhões de leitores em muitos países. Alegro-me também por algumas universidades internacionais já oferecerem mestrado e doutorado na teoria da inteligência multifocal. Entretanto, foi uma tarefa árdua. Tudo começou há muito tempo e recordo algumas passagens pitorescas. Conheci minha esposa na faculdade de medicina. Eu cursava o 4º ano e ela o 2º. Levei-a com os meus escassos recursos para tomar um suco. Na saída, um bilhete caiu do meu bolso. Ela, desconfiada de que fosse uma mensagem de outra garota, indagou-me do que se tratava. Fitei seus olhos e lhe disse que eu não era muito normal, pois sonhava em construir uma nova teoria sobre a inteligência, e o bilhete era uma das minhas anotações. Ela achou aquilo estranho. Deve ter pensado que eu estava delirando com a febre passageira, pois, como um futuro médico, deveria me preocupar com órgãos, doenças, tratamentos e não com o funcionamento da mente. O tempo passou, a minha febre só piorou. 17 anos depois, outro episódio interessante ocorreu. Já tinha minhas 3 amáveis filhas. Estava atrasado para mais um compromisso social, pois estava escrevendo um texto e minha esposa buzinava no carro. Quando cheguei ao veículo, minha filha mais velha, então com 11 anos, fez a pergunta fatal. Papai, quando você vai terminar seu livro? Eu não tinha resposta e minha esposa, naquele momento impaciente e com razão, respondeu por mim. Filha, quando conheci seu pai, ele logo disse que estava escrevendo um livro sobre a mente humana. Ele nunca vai terminá-lo, pois no dia em que terminar, ele vai morrer. É difícil falar da minha própria produção de conhecimento, mas jamais negando minhas gritantes limitações. Gostaria de dizer que a teoria da inteligência multifocal talvez tenha sido a primeira a detectar que a construção de pensamentos é tão complexa que, além do eu, há 3 outros fenômenos que constroem cadeias de pensamentos. É também uma das poucas teorias que estudam a relação entre os pensamentos conscientes e a natureza do objeto pensado. O pensamento consciente é de natureza virtual e, portanto, não incorpora a realidade do objeto pensado. O que significa isso? Tudo o que um pai fala ou discorre sobre um filho, um psicólogo sobre um paciente ou um professor sobre um aluno, jamais incorpora a realidade mental ou psíquica daquele sobre quem se fala. É por isso que a TIM talvez seja a primeira teoria a demonstrar que, devido à natureza virtual dos pensamentos, há um anti-espaço nas relações interpessoais. Através desse anti-espaço, estamos próximos fisicamente, mas infinitamente distantes em termos psíquicos uns dos outros. Essa solidão paradoxal, próxima e dramaticamente distante, embora seja inconsciente, movimenta o eu e os demais fenômenos para produzir pensamentos continuadamente a fim de aproximar os mundos. Um pai ou uma mãe pode ficar perplexo e triste ao descobrir que não consegue alcançar a realidade da dor, das alegrias, dos sonhos e dos pesadelos dos seus filhos. Mas esse distanciamento gera uma ansiedade vital que os leva irrefreavelmente a se aproximar deles, construir pontes, dialogar, ter saudade. Enfim, romper o cárcere da solidão produzido pela virtualidade dos pensamentos.
Penso que esse é um dos mais complexos fenômenos da psicologia. O assunto merece um livro inteiro. Por que não paramos de pensar, criar personagens, imaginar, produzir um filme ininterrupto em nossa mente, nem mesmo nos sonhos? Não é apenas pela vontade consciente de pensar, trabalhar, construir respostas. Há algo mais profundo, mais embaixo, na base da nossa psique, que é a motivação inconsciente de alcançar a realidade das pessoas, ambientes e objetos, e assim tentar superar a inimaginável solidão gerada pela consciência. Por um lado, esse processo movimenta a construção de pensamentos, através da ansiedade vital, tornando-nos Homo sapiens. Mas, por outro, traz graves consequências, pois grande parte dos nossos pensamentos, diagnósticos, análises, julgamentos e intervenções tem pouco a ver com o outro e muito a ver conosco. Ou seja, nossos pensamentos estão distorcidos e contaminados por nossa cultura e personalidade, quem sou, por nossa emoção, como estou, pelo ambiente social onde estou e por nossa motivação, o que intenciono. Não há interpretações puras. As pessoas, por mais isentas que sejam, contaminam a construção de pensamentos, ainda que minimamente. É impossível haver médicos, psiquiatras, psicólogos, magistrados, promotores de justiça, políticos, pais, professores, completamente isentos no processo interpretativo, pois o primeiro ato do teatro psíquico ocorre em milésimos de segundo e não através da atuação do eu, mas através de dois atores inconscientes, o gatilho e as janelas da memória, a serem estudados. Todavia, existem contaminações aceitáveis que não prejudicam seriamente o raciocínio, enquanto há outras interpretações drasticamente distorcidas. Por isso, há julgamentos políticos baseados menos na lei e muito mais nas intenções subjacentes e subliminares de quem julga. O ciúme e a necessidade neurótica de controlar o parceiro, tão comuns na juventude, são exemplos de distorções do raciocínio nas relações interpessoais. Quem tem ciúme já perdeu sua autoestima e a sua capacidade de pensar com clareza e leveza. Um eu líder e maduro não gravita na órbita dos outros, nem exige que os outros gravitem na órbita dele. Vive em harmonia. Você vive em harmonia consigo mesmo? Muitos adultos criticam, excluem ou diminuem os outros, com atitudes típicas de quem é superficial e autoritário. De acordo com a TIM, a virtualidade do pensamento demonstra que a verdade absoluta é sempre um fim inatingível. Devemos ser eternos procuradores dela. Quem acredita ser portador da verdade está preparado para ser um Deus e não um ser humano. Infelizmente, a humanidade está saturada de deuses. O pensamento e suas armadilhas. Não poucos psiquiatras e psicólogos fazem diagnósticos fechados e radicais por não terem estudado as armadilhas que existem no processo de construção de pensamentos. A indústria do diagnóstico pode ser um problema. O mesmo diagnóstico que pode orientar condutas do tratamento pode controlar um paciente, rotulá-lo, encarcerá-lo. Um profissional de saúde mental deve saber que jamais tocará ou sentirá minimamente a dor do pânico ou da depressão de um paciente. Se sentir, ela será sua e não do outro, pois a comunicabilidade interpessoal se dá na esfera da virtualidade e não através da transferência da realidade essencial. Estamos ilhados em nós mesmos. Muitos profissionais dessa nobilíssima e complexa área não entendem que conhecemos o outro sempre a partir de nós mesmos. Aprender a nos colocar
o menos possível no processo de interpretação e criticar nossos preconceitos é fundamental para nos aproximar dos outros, entender seu drama, ainda que virtualmente. Líderes espirituais, políticos, juristas, médicos cometem erros seríssimos porque creem que o pensamento é instrumento da verdade. Julgam, decidem, condenam, orientam sem saber que sua natureza é virtual. Todos deveríamos ser treinados nas faculdades para entender as contaminações, armadilhas, ligadas à natureza do pensamento. Nossos pensamentos jamais representam o outro em sua plenitude. Pensar com humildade, reciclando nosso autoritarismo, nosso orgulho, nossa necessidade neurótica de poder, é fundamental. Guerras, genocídios, homicídios, violências, bullying não são apenas produzidos por fatores sociais, mas também porque não estudamos as emboscadas do mais complexo dos fenômenos psíquicos, o pensamento. Como podemos provar que o pensamento consciente é virtual e não concreto? Simples. Se não fosse virtual, jamais poderíamos pensar no futuro, pois este é inexistente, nem resgatar o passado, pois ele não se pode retornar. Na esfera da virtualidade, nossa espécie deu um salto sem precedente na construção do seu imaginário, mas devemos ter em mente que o mesmo fenômeno que nos libertou também pode produzir graves prisões, entre elas medo, ódio, dependência. Se pais, educadores e executivos não treinarem seu eu para se esvaziar de seus preconceitos e aprender a se colocar no lugar dos outros, a fim de entendê-los tanto quanto possível, cometerão erros crassos. Muitos são vítimas de inveja, ciúme, raiva, complexo de inferioridade, sem saber que tais sentimentos são distorções ligadas à natureza e à construção de pensamentos. Além de todos esses fenômenos que citei, a TIM estuda dezenas de outras áreas novas do psiquismo, como o fenômeno RAM, o fenômeno da psicoadaptação, o fenômeno do autofluxo, o fenômeno da autochecagem da memória ou gatilho da memória, as janelas da memória, os 3 tipos de pensamento essencial, anti-alético e dialético, o eu como gerente dos pensamentos, o eu como gestor da emoção, o processo de reedição das janelas Killer. Por estudar sistematicamente os fenômenos conscientes e inconscientes que constroem pensamentos, a TIM é a primeira teoria a detectar a síndrome do circuito fechado da memória e a síndrome do pensamento acelerado. Até aqui, contextualizei brevemente o processo de construção da teoria e algumas das suas áreas de atuação. Creio que, daqui para frente, os capítulos serão mais suaves. Produzir uma teoria é uma belíssima aventura, mas tem seus desertos. Quem se arrisca a andar por ares nunca antes respirados ou pensar fora da curva tem grandes chances de encontrar pedras no caminho. No entanto, ninguém é digno de contribuir para a ciência se não usar suas dores e insônias nesse processo. Não há céu sem tempestade. Risos e lágrimas, sucessos e fracassos, aplausos e vaias fazem parte do currículo de cada ser humano, em especial daqueles que são apaixonados por produzir novas ideias. Capítulo 4. Pare, observe-se, enxergue-se. As estatísticas nos denunciam. Para muitos, incluindo médicos, advogados, jornalistas, policiais, professores e funcionários de empresas, a mente é um verdadeiro depósito de pensamentos perturbadores. Pesquisas revelam que 80% dos jovens do mundo apresentam sintomas de timidez e insegurança.
Se considerarmos a síndrome do pensamento acelerado como um transtorno de ansiedade, será difícil encontrar alguém que tenha saúde psíquica plena. A humanidade tomou o caminho errado. Estamos adoecendo rápida e coletivamente. As pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado são frágeis? De modo algum. São elas desinteligentes? Em hipótese alguma. Elas têm habilidades como qualquer Homo sapiens, mas lhes falta a capacidade de proteger sua emoção e gerenciar seus pensamentos. E quem tem depressão e outros transtornos é frágil? Não. Sem dúvida, os fatores metabólicos como o déficit de serotonina podem estar na gênese de muitas doenças depressivas. Ainda assim, independente desses fatores, se o eu estiver equipado para conhecer e desatar as armadilhas da mente, terá mais capacidade de proteger o território da emoção e ser autor da sua história. Este livro não substitui a psiquiatria ou psicologias clínicas, mas as complementa por ser um programa de psicologia socioeducacional de desenvolvimento das habilidades psíquicas. Síndrome do pensamento acelerado ou hiperatividade. Como disse, muitos neurologistas, psiquiatras, psicólogos e psicopedagogos, ao observar crianças e adolescentes agitados, inquietos, com dificuldade de concentração e rebeldes a normas sociais, chegam a diagnósticos errados, atribuindo tais comportamentos ao transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, quando a grande maioria desses pacientes é vítima da síndrome do pensamento acelerado. Por não terem tido a oportunidade de pesquisar o processo de construção de pensamentos, os profissionais não sabem que, se superexercitarmos os engenheiros inconscientes que constroem pensamentos sem autorização do eu, facilmente desenvolvemos a síndrome do pensamento acelerado. Essa perturbadora síndrome produz alguns sintomas semelhantes aos da hiperatividade, mas suas causas são diferentes. Na hiperatividade há um fundo genético. Frequentemente, um dos pais é hiperativo. Além disso, a agitação e a inquietação de uma pessoa hiperativa manifestam-se já na primeira infância, enquanto na síndrome do pensamento acelerado, a inquietação é construída pouco a pouco, ao longo dos anos. Entre as causas da síndrome do pensamento acelerado estão o excesso de estimulação, de brinquedos, de atividades, de informação. O tratamento também é diferente em alguns aspectos. Na síndrome do pensamento acelerado não há alteração metabólica. A falha é funcional e social. Está ligado ao processo de formação da personalidade e ao funcionamento da mente e, portanto, deve ser corrigida com técnicas. Desacelerar a criança com síndrome do pensamento acelerado é fundamental. Encorajá-la, por exemplo, a desenvolver atividades mais lentas e lúcidas, como ouvir músicas tranquilas, música clássica, tocar instrumentos, pintar, praticar esportes, fazer teatro, pode ser muito útil. Crianças e adolescentes hiperativos também podem e devem aprender essas práticas. Prescrever indiscriminadamente Ritalina e outras drogas para quem tem síndrome do pensamento acelerado pode ser um erro grave. Tanto os jovens hiperativos quanto os portadores da síndrome do pensamento acelerado, se não aprenderem técnicas para gerenciar seus pensamentos e proteger sua emoção, poderão repetir erros, desacelerar sua maturidade, se tornar irritadiços, com baixo limiar para frustrações e baixa capacidade de se adaptar a contrariedades, sofrer de insatisfação crônica, além de ter o rendimento intelectual comprometido. Mas o que mais me preocupa na síndrome do pensamento acelerado, bem como na hiperatividade, é a retração de duas funções vitais para o sucesso social, profissional e afetivo:
pensar antes de agir e colocar-se no lugar do outro, empatia. Desenvolvê-las é fundamental e deveria ser a meta de todas as escolas em todas as nações. Quem se preocupa com a sua qualidade de vida e com a saúde emocional dos seus filhos e alunos deve estudar a síndrome do pensamento acelerado detalhadamente. Nos adultos, ainda que sem consciência, estamos cometendo um crime contra a saúde emocional dos pequenos. Publico meus livros em mais de 60 países, não em busca da fama, que é efêmera e superficial, mas para alertar a comunidade científica e a população em geral de que, nessa sociedade fast food, onde tudo é rápido e pronto, alteramos perigosamente o ritmo de construção de pensamentos. Como anda o seu ritmo? A síndrome do pensamento acelerado dificulta o processo de elaboração das informações como conhecimento, do conhecimento como experiência e da experiência como função complexa da inteligência. Ou seja, pensar nas consequências, expor e não impor as ideias, colocar-se no lugar dos outros, proteger a emoção e principalmente gerenciar pensamentos. Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em sua vida quando se tornam adultos frágeis, dependentes, ansiosos, cujos sonhos foram enterrados nos becos da história. Alguns pais só conseguem perceber a crise familiar depois que suas relações com os filhos estão esfaceladas, sem respeito, afeto e amor. Alguns casais só percebem que a sua relação está falida depois que vivem o inferno dos atritos. Alguns profissionais só conseguem perceber que não são produtivos, proativos, criativos depois que perderam o encanto pelo trabalho, quando estão na lama da frustração. Observe que um simples barulho no carro já nos perturba e nos faz ir ao mecânico. Entretanto, muitas vezes nosso corpo grita através de fadiga excessiva, insônia, compulsão, tristeza, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos, e mesmo assim não procuramos ajuda. Você ouve o inaudível, a voz do seu corpo e da sua mente? Ou só o que é audível? Alguns só ouvem a voz dos seus sintomas quando estão no hospital, infartados, quase mortos. Seja inteligente, respeite sua vida, pare, pense, observe-se, enxergue-se. Nenhum psiquiatra ou psicólogo pode fazer isso por você. A vida é bela e breve como os orvalhos. Vivemos a vida como se ela fosse interminável, mas entre a meninice e a velhice há um pequeno intervalo de tempo. Olhe para a sua história. Não parece que você dormiu e acordou com essa idade? Para as pessoas superficiais, a rapidez da vida estimula a viver destrutivamente, sem pensar nas consequências dos seus comportamentos. Para os sábios, a brevidade da vida convida-os a valorizá-la como um diamante de inestimável valor. Ser sábio não significa ser perfeito, não falhar, não chorar e não ter momentos de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir caminhos, cada fracasso como uma chance para recomeçar. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria. Nas derrotas, são amigos da interiorização. Você é sábio? Viaja para dentro de si mesmo? A grande maioria de nós provavelmente conhece, no máximo, a antessala da própria personalidade. Uma das maiores complexidades da psicologia é entender que a construção de pensamentos é multifocal e não unifocal. Como vimos, de acordo com a teoria da inteligência multifocal, isso significa que construímos pensamentos não apenas porque queremos construí-los conscientemente, pela decisão do eu, mas também por meio de outros 3 fenômenos inconscientes: gatilho da memória, autochecagem,
alto fluxo e janelas da memória. Todos nós, quando dirigimos um veículo, temos controle do acelerador, da direção, do freio e de outros dispositivos. Imagine que queiramos seguir uma trajetória, mas nosso carro segue outra, que desejamos virar para a esquerda e o carro vira para a direita. Esse fenômeno parece assombroso, ocorre constantemente com o veículo da mente humana. Nosso eu não tem pleno controle dos instrumentos que constroem milhares de pensamentos diários. Por isso, ora ele é protagonista, ora é mero espectador. Ora ele constrói ideias belíssimas, ora é vítima de pensamentos angustiantes que não confeccionou. Essa dança intelectual entre ser, diretor e espectador, motorista e passageiro, gerente e cliente, acompanha toda a nossa história. É por isso que afirmei que drama e comédia, risos e lágrimas, reações lúcidas e atitudes estúpidas fazem parte do nosso currículo. Se voltarmos à metáfora do teatro para entender a mente humana, o eu é ou deveria ser o ator principal do teatro psíquico e os três fenômenos inconscientes que também constroem pensamentos deveriam trabalhar para o eu brilhar. Mas tais atores coadjuvantes teimam em roubar a cena. O maior desafio do eu é deixar de ser um espectador tímido e assumir no palco seu papel fundamental como gestor da mente. Precisamos enfrentar o mal do século. Obrigada por ter ouvido até aqui. O próximo capítulo é o 5. Compartilhe, curtam.